Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e esse é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Ver Jesus. Convite para as redes sociais, seja na página do Facebook, que você pode curtir, seja no canal do YouTube, onde você já está convidado a se inscrever, acionar o sino de notificações e receber os novos vídeos das atividades semanais do Ver de Jesus. Seja por esses dois canais, Facebook ou YouTube, você está conosco interagindo a partir dos conteúdos de espiritualidade cristã à luz da doutrina consoladora. Aqui às segundas-feiras, às 20 horas, o nosso encontro é para tratar, a partir do Novo Testamento, das cartas de Paulo, fazer as devidas conexões com a revelação divina a partir do Antigo Testamento, entendendo o papel do Espírito de verdade, do Consolador prometido, para relembrar Jesus e para nos ensinar as demais coisas. Olhando para as cartas de Paulo, destaque para a carta aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, na nossa série titulada Romanos, verso a verso. Lembrando que no canal do YouTube vocês encontram uma playlist, uma listagem de vídeos organizadas pelo nosso amigo Paulo Marzanati. Lá você pode, desde a introdução da carta, passar por cada um dos versos que temos refletido na carta aos Romanos. Hoje alcançamos o episódio, de número 100, o 100º episódio, um número simbólico, muito bonito aqui, para ser comemorado também da nossa parte, agradecendo a Deus por ter alcançado aqui o 100º episódio da série Romanos verso a verso. Nossa explicação, reflexão na noite de hoje repousa sobre Romanos 4, capítulo 4 da carta aos Romanos, o verso de número 2. Antes de adentrar a nossa leitura para a reflexão, a partir da tradução que adotamos aqui de João Ferreira de Almeida, e você fique à vontade para adotar outra tradução para a leitura. Nós vamos, a partir das palavras, entender o espírito, que vem por detrás da letra, mas relembrar aqui, recapitular, esse tema que vem sendo tratado, desdobrado e aprofundado da justificação pela fé, um tema central na carta aos Romanos. Entender essa justificação como um perdão, uma concessão misericordiosa, um perdão de Deus para o nosso ajustamento diante da divina lei. Isso se dá pelo fato de nós, sim, termos nos desviado voluntariamente de Deus. Pecado, expressão muito utilizada em toda a Escritura e tratada a partir da teologia de uma forma que pode ter sido mal compreendida a partir do momento em que se entende o pecado como um desvio, sim, de Deus, mas um desvio do qual nós não poderíamos nos desvencilhar e que poderíamos, por ele, alcançar uma condição de condenação eterna à luz da mensagem do Evangelho com Cristo, que claramente declara para nós que nenhuma ovelha se perderá, mas que, no entanto, nós pagaremos até o último centavo no choro e ranger de dentes, mostrando claramente que a justiça e a misericórdia, o amor divino, mas também o respeito a essas leis vigoram em todo o universo, de forma favorável aos filhos despertos de Deus, mas que também aplica o processo reeducativo das provas e das expiações para nos retirar desse estado mórbido da morte espiritual, pelo qual podemos estar biologicamente vivos, ativos, realizando coisas neste mundo, mas que, no entanto, os nossos afazeres, os nossos trabalhos, o nosso olhar, a nossa perspectiva de vida cessa
nessa própria existência. Porque esteve apenas e tão somente agarrado na transitoriedade da vida. O Evangelho, a boa nova de Deus, esse sol da imortalidade, como afirma Emmanuel por Chico Xavier. Este sol vem irradiar sobre nós uma nova esperança, uma boa notícia, que tem jeito, tem um outro caminho, tem uma outra via que sempre foi a eterna aliança de Deus com os homens. E que a extravia, a via extra que nós criamos, que nós optamos e que nos levou a tantos tropeços e desatinos, deve ser corrigida. E esta rota corrigida é o chamado diário do Evangelho para renovarmos-nos por dentro, nos transformarmos intimamente, conhecermos qual é a boa e agradável e soberana vontade de Deus no nosso respeito. E para isso Ele nos enviou o seu Filho santo, puro, perfeito, o seu Filho bem-amado, Jesus, o Cristo, o ungido e abençoado Messias, representante direto de sua vontade e de seu pensamento, para nos instruir, para nos ensinar, mas também para ser um referencial de humanidade plena, pelo qual eu olho, observo, mas não sou um mero espectador. Eu olho, observo, fixo a atenção e vou então introjetar em mim essa humanidade plena que eu encontro em Jesus, o Cristo, que representa a real finalidade de ser um filho dentro da criação estipulada por Deus. Criação essa que nos dá um mandato, que nos chama a realizar no mundo, através desse novo olhar, dessa nova perspectiva, a vontade do Pai para toda a sua criação, transformando as suas criaturas, filhas de Deus. A partir do olhar em Romanos 4, verso 2, que eu faço aqui a leitura para vocês, para a nossa reflexão em particular, encontramos aqui o ensino ditado pelo apóstolo Paulo. Por quê? Se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Amados, é importante, né? Quando eu tratei aqui sobre o tema da justificação pela fé, quer dizer, o homem é perdoado e é reajustado diante da lei divina através de um ato misericordioso de Deus, que nos concedeu vida nova, plena a partir de Jesus, mas que também nos deixa muito claro que não é possível conciliar dois modos de vida, em que um servimos ao Senhor no mundo, e o Senhor do mundo é tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que vem em oposição à sua lei de justiça, amor e caridade, que, portanto, vem a representar egoísmo, orgulho, vaidade, cobiça, ganância. Nada disso, absolutamente nada disso, vai trazer o que de fato a nossa alma anseia, deseja, que é viver aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é belo, aquilo que enobrece diante do mundo. A nossa ação, o legado que o nosso pensamento transmutado em obras deve realizar. Nessas breves décadas, alguns anos que por aqui passamos, em cada uma dessas etapas, segundo a lei dos renascimentos, da multiplicidade das encarnações, etapas passageiras do processo de uma vida única, a vida do eu espírito.
É o que somos, é isto que sou, é isto que você é. Um espírito criado por Deus, um sopro divino que manifesta através de sua inteligência, de sua capacidade, um único ser que conscientemente pode e deve buscar o seu Criador, para nele aprender o significado real de viver. Que Deus nos conceda esse entendimento. Se nesse verso 2 do capítulo 4, Paulo vem relembrar o patriarca Abraão, o primeiro dentre os patriarcas hebreus. Aquele que, por assim dizer, recebera, no primeiro momento, o chamado para a constituição de uma nova pedagogia, uma nova forma de apresentar Deus no mundo. Um Deus que não seria mais a partir de múltiplos deuses, tão semelhantes a nós nas suas imperfeições, mas um único Deus, o Deus invisível. O Deus que não seria palpável, tocável por nós através de estátuas. O Deus invisível, mas não menos presente. Um Deus pessoal, com o qual eu posso conversar, com o qual eu posso falar, com o qual eu posso compartilhar as minhas dores, as minhas aflições, as minhas necessidades. Um Deus, portanto, profundamente amoroso, sim, mas também justo. Abraão, primeiro dos patriarcas, lembremos aqui, historicamente, gente, Abraão está para trás de Moisés. Então não adianta nem evocar a lei, no sentido que nós conhecemos a partir do Antigo Testamento. A lei grafada, escrita nas tábuas de pedra, não havia decálogo. Não havia nenhuma das leis cerimoniais, religiosas, das leis civis de Moisés. Não haviam dietas alimentares, não tinha guarda de sábado, nada disso. E Abraão fora chamado. Chamado para realizar aquilo que Allan Kardec chamará, no capítulo 18, item de número 2, na obra Evangelho segundo o Espiritismo, para constituir sobre a terra uma posteridade espiritual. Expressão do próprio codificador Allan Kardec, no item já mencionado, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, número 18. Pois bem, essa posteridade espiritual que deveria, e assim ocorre, extrapola, vai além das questões étnicas. Não é mais a que tribo eu pertenço, qual etnia eu estou ligado, qual povo, qual língua, qual nação eu pertenço. Não. É uma filiação de ordem espiritual. E que antecede, como eu aqui disse, qualquer lei escrita ou ensinada verbalmente pelos profetas. A Escritura reafirma. E o doutor da lei, Saulo de Tarso, agora convertido, Paulo apóstolo, nos diz, nesse segundo verso da carta aos Romanos, no capítulo 4, como que lançando uma cogitação. Se Abraão foi justificado pelas obras, pelo seu esforço pessoal, por aquilo que ele entrega, por aquilo que ele faz. É por isso, então, que Deus o justificou, perdoou? Pelas obras entregues pelas mãos de Abraão? Se for assim, ele tem do que se gloriar. Ele teria que se apresentar diante de Deus e dizer: olha tudo o que eu fiz, dá a parte que eu mereço. Mas não. A revelação divina nos dizer que a justificação não é por obras, que a justificação é pela fé. E por consequência da justificação pela fé, eu realizo obras em concordância com a lei divina, que só podem ser bons frutos se boa for a árvore, como ensinara o próprio mestre da Galileia. Agora, se Abraão
fosse justificado por obras, ele teria do que se gloriar. Agora imagine um de nós, seres imperfeitos, mortais, tão escorregadios diante da pureza e da santidade de Deus, diante dele cobrássemos algo. É tolo, é inconsequente, é incoerente abraçar essa falsa ideia que muitos adotam, ainda que sutilmente, quando cobram, exigem que Deus lhe dê um pagamento pelas suas boas obras em benefícios pessoais. Não. A justificação não é por obras, nós não temos do que nos gloriar, não temos que fazer isso diante de Deus. A justificação é pela fé, fidelidade, relacionamento com Deus, reconectando o sagrado dentro de nós e representando a vontade de Pai diante dos homens. Fé, conexão real, na simplicidade e na pureza de um coração sincero, que se rende diante do Senhor, sabendo que é um necessitado da sua imensa graça e misericórdia. E recebemos o dom gratuito da vida eterna, da vida do Espírito, que em plenitude seguirá de forma consciente o caminho, a verdade e a verdadeira vida. Amados, essas foram as nossas reflexões em torno do capítulo 4, verso 2 da Carta de Paulo aos Romanos, aqui na nossa série Romanos, verso a verso, episódio de número 100. Fica aí o convite para vocês nos acompanhar nas redes sociais, página do Facebook ou canal do YouTube, basta digitar NEPV de Jesus. No canal do YouTube, acione o sino de notificações, receba novos vídeos das atividades semanais do NEP. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui para vocês o meu voto de paz, de muita luz, sabedoria. Deus nos abençoe, amados, hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.